4. Só o Senhor é Deus. Aleluias. Senhor, opera, meu Deus, nesta noite. Opera, Senhor, em nome de Jesus. Hebreus capítulo 4. Vamos atentar para a palavra de Deus, porque este é um texto que não é fácil. Mas o Espírito Santo está aqui para nos ajudar. Temamos, pois, que porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que alguns de vós fiquem para trás. Porque também a nós foram pregadas as boas novas como a eles. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Porque nós, os que temos crido, entramos no repouso, tal como disse: assim, jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso, embora as suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar disse assim do dia 7º: repousou Deus de todas as suas obras no 7º dia. E outra vez neste lugar: não entrarão no meu repouso. Visto, pois, que resta que alguns entrem nele, e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas não entraram por causa da desobediência, determina outra vez um certo dia, hoje, dizendo por Davi, muito tempo depois, como está dito: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Porque, se Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria disso depois de outro dia. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Vamos ler todos juntos o versículo 9. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Mas vamos atentar para a palavra, porque enquanto a palavra é pregada, o poder de Deus opera. É o versículo seguinte, o 12, que diz: a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que espada de 2 gumes. Penetra até a divisão de alma e espírito, juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Romanos 1,16: não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus. Diga glória a Jesus. Fale para o irmão do lado: a palavra de Deus é poderosa. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Irmãos, este é o texto que chama o Evangelho de boas novas de salvação. Graças a Deus. A palavra de Deus traz boas notícias. Só que o texto também enfatiza que é necessário fé. Não é apenas a pregação da palavra de Deus, é necessário estar misturado com fé. A mesma pregação para um auditório, para alguns produz um efeito tremendo, para outros não produz. O defeito não está nem no pregador, nem na palavra falada. O problema é o coração. Não adianta a semente ser boa e o terreno ser ruim. Diga glória a Jesus. Louvado seja. Irmãos, vamos entender um pouquinho o que o escritor sagrado está falando aqui. É importantíssimo entender a palavra de Deus. Ele fala primeiramente dos judeus. Os judeus não creram em Deus nem em sua palavra. Eles não conquistaram a terra prometida, nem nos dias de Moisés, nem nos dias de Josué. Irmãos, aqui o escritor ele está chegando assim em um ponto teológico da palavra de Deus muito profundo, porque ele fala do verdadeiro sentido do sábado na velha dispensação, que era alcançar o ponto de descanso. Ele fala que Deus só alcançou, fazendo remissão ao texto de Gênesis 2:2, dizendo que Deus, quando concluiu toda a obra da criação, Deus então descansou das suas obras. Mas é um descanso alcançado após um trabalho realizado, após uma obra concluída. Diga glória a Jesus. Este é o verdadeiro descanso. Israel poderia ter alcançado este descanso se tivesse conquistado completamente a terra prometida, tivesse obedecido à ordem de Deus de expulsar todos os inimigos, todos os habitantes originais daquela terra. Eles poderiam ter alcançado esse descanso, mas não alcançaram. Por isso é ali que o escritor fala de Josué, que em seus dias, Israel até conseguiu boa parte da terra, mas não tudo, faltou bastante. E depois o escritor fala de Davi, que escreveu no Salmo 95, resta um repouso para o povo de Deus, dizendo, não entrarão no meu repouso.
fazendo remissão exata ao texto de Êxodo. Diga glória a Jesus. Irmãos, os judeus não tiveram este repouso prometido pelo Senhor, porque eles foram desobedientes, porque eles não cumpriram tudo que a palavra de Deus falava para eles. Eles foram negligentes, eles não trabalharam o tanto que era preciso para conquistar o que Deus já tinha dado. Este texto está escrito a nós para que nós não sejamos como os judeus originais, a quem foi dirigida a palavra de Deus ali por Moisés. Diga glória a Jesus. Para não sermos como eles, é necessário nós crermos em tudo que a palavra de Deus diz para nós. 1 Coríntios 10, o apóstolo Paulo também fala, fazendo também a comparação, dizendo assim, todos foram batizados na nuvem e no mar por Moisés, e eles beberam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo, mas a maior parte deles pereceu no deserto. E mas no meio do capítulo de 1 Coríntios 10, Paulo disse assim, estas coisas foram escritas para aviso nosso, a quem já são chegados os fins dos tempos. E o versículo seguinte aquele pois que cuida estar em pé, olhe, que não caia. Diga glória a Jesus. Irmãos, então, o que aconteceu com os judeus, corre o risco de acontecer conosco também. Para não acontecer, é necessário ter fé, que é o que faltou a eles. Mas que tipo de fé? Irmãos, Deus deu toda aquela terra que era de grande extensão, mas Israel sempre foi muito reduzido geograficamente. Por quê? Porque tinha gigantes, tinha cidades. Deus disse conquista, mas eles disseram assim, é difícil, são muito grandes, nós os sentimos como gafanhotos aos olhos deste povo. Está lá escrito em Números 13, a voz dos espias, aqueles 10 enviados, que voltaram com aquela palavra pessimista. Então, a incredulidade deles era essa questão de dizer assim, é muito difícil, não vai ser possível. Mas, irmãos, este tipo de incredulidade ainda existe até hoje. Mas é isso que o Senhor quer nos exortar nesta noite, para que nós possamos alcançar o descanso prometido. Irmãos, o versículo 9, Hebreus 4:9, muito precioso, resta um repouso para o povo de Deus. Não é o repouso da morte. Fala assim, viu? Não é. Isso aqui não é a palavra para moribundo. Diga glória a Jesus. Fala assim, viu? Fala assim, essa palavra é para vivo. Às vezes a gente vai em cemitério e vê escrito lá, descanse em paz. Não sei não se é em paz, mas em misericórdia, dependendo da vida pregressa. Diga glória a Jesus. Irmãos, isso aqui é palavra para vivos, para pessoas que estão combatendo o bom combate da fé. Essa palavra também não se refere ao céu. Ah, pastor, no céu nós vamos descansar. Irmãos, se está usando o exemplo dos judeus e da terra prometida, é para nós hoje. Aliás, está dizendo, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Essa palavra é para hoje. Fala assim, é para hoje. Louvado seja o Senhor. Diga glória a Jesus. Então, qual o tipo de incredulidade que ainda está em voga no meio do povo até hoje? A palavra de Deus diz para se santificar. Pastor, mas o senhor sabe que é difícil, né? Sai, voz da incredulidade. Fala assim, sai. A Bíblia diz assim, santifica os teus olhos. Pastor, mas o senhor sabe como que é, né? Sai em nome de Jesus. Fala assim, misericórdia. A palavra de Deus diz para não mentir. Pastor, todo mundo faz uma mentirinha. Irmãos, é exatamente esse tipo de palavra perniciosa que leva à derrota e, além do que, provoca a ira de Deus. É necessário crer inteiramente nas palavras do Senhor. É necessário crer totalmente em Deus. Glória a Jesus. Capítulo 4 começa com o verbo temer. Temamos, pois, que
Quer dizer, este texto está escrito para nos dar temor. Irmãos, quando a palavra de Deus fala, ela está falando exatamente o que quer dizer. E quando a palavra de Deus fala em 1 Pedro 1,16, sede santos, porque o Senhor vosso Deus é santo, é exatamente isso que ela quer falar. Porque o Espírito Santo de Deus nos santifica. Ele só não completa a obra da salvação na tua vida porque você não crê. Pastor, mas nessa terra ninguém é santo. Com essa bagagem de fé que você tem, meu filho, você não vai ser santo nunca mesmo. Mas em misericórdia, enquanto você fica duelando, fica dialogando com a palavra de Deus. Tem gente que lê a Bíblia dizendo assim, vai lendo assim, mas não é possível isso. Mas olha que coisa. Mas em misericórdia. Repita comigo, a palavra de Deus é para ser recebida. Aliás, esse é o exato sentido de Tiago 1. Meus irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. É exatamente nesse sentido, tardio para se irar. Leia a palavra de Deus, mas isso não é possível. Meu amado, creia. Tudo é possível ao que crê, Marcos 9:23. E o versículo seguinte, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. Tem que ter fé. Repita comigo, a fé bíblica é ativa, trabalhadora. Irmãos, a palavra de Deus não ensina uma fé que não leva a pessoa a lugar algum. A palavra de Deus ensina uma fé que move. Zaqueu subiu na árvore. Os amigos levaram o paralítico com cama e tudo e subiram no telhado. Esta é a fé bíblica que impulsiona a pessoa a ir até Jesus, a despeito de qualquer barreira ou dificuldade. Diga glória a Jesus. Irmãos, a fé da salvação, a fé que a palavra de Deus ensina, é uma fé diligente, é uma fé que busca, é uma fé que se desenvolve. 1 João 3,3, qualquer que tem em si mesmo essa esperança, purifica-se a si mesmo, como ele também é puro. Filipenses 2,12, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. 2 Pedro capítulo 1 diz assim, acrescentai à fé a virtude ao conhecimento, ao conhecimento domínio próprio, ao domínio próprio perseverança, à perseverança piedade, a piedade fraternidade, e a fraternidade amor, porque se em vós houverem e abundarem essas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, porque assim vos será amplamente garantida a entrada no reino e glória eterna de Jesus. Diga glória a Jesus. Quer dizer, mas uma fé que vai trabalhando. 2 Pedro 3,18, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oséias 6,3, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Diga glória a Jesus. Romanos 12,2, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Colossenses 3,1, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima. 1 Timóteo 4 diz assim, persevera em ler, exortar, ensinar até que eu vá. Em 1 Timóteo 4 também diz assim, exercita-te a ti mesmo em piedade. Todos estes textos são verdadeiros. Diga glória a Jesus. Se você empenha a tua fé e você se move em direção ao Senhor e você vai buscando incessantemente, irmãos, Deus não aceita de forma alguma crente estagnado. Irmãos, para Deus o crente verdadeiro está sempre crescendo. Provérbios 4, a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Salmo 84, vão indo de força em força. Romanos 1,17, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá da fé. Diga glória a Jesus. São transformados de glória em glória na mesma imagem, 2 Coríntios 3. Irmãos, a fé que a palavra de Deus ensina é algo sempre crescente, sempre progressivo. Salmo 92, na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes. Dê uma salva de palmas ao nosso Deus. Glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. 2 Pedro 1,3, o Senhor nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade. Irmãos, hoje a terra prometida que nós temos que conquistar é fazer com que os textos da palavra de Deus sejam verdades em nós. Diga glória a Jesus. Esta é a terra prometida do crente.
fazer, irmãos, é o cântico, né? Quero fazer valer tua palavra em mim, para que o doente tenha onde se curar. Quero fazer valer tua palavra em mim, para que o mundo saiba que tu és Senhor. Tu és Senhor, tu és Senhor Jesus, tu és Senhor. Diga glória a Jesus. Aleluias. Louvado seja o Senhor. Irmãos, é isso que nós temos que conquistar hoje. Tudo que é nascido de Deus vence o mundo, e essa vitória que vence o mundo é a nossa fé. 1 João 5,4. Pastor, mas não tem isso na minha vida, o que eu faço então? Vá clamando, não dê descanso a você mesmo, enquanto você não receber do Senhor tudo que é necessário. Diga glória a Jesus. Irmãos, o texto aqui está falando do verdadeiro descanso espiritual, ao ponto que nós vamos chegar. Israel quis descansar antes, sem conquistar tudo que Deus tinha mandado, e isso não lhe foi descanso, foi tribulação, como está escrito no texto sagrado, foram espinhos em suas ilhargas, os inimigos que não foram despojados. Diga glória a Jesus. Irmãos, então, esta é a nossa batalha, essa é a vitória que vence o mundo, essa é a vitória que nós temos que ter. Por isso que diz em Romanos capítulo 8, em todas estas coisas nós somos mais do que vencedores. Por isso que diz 2 Timóteo 4,8, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Diga glória a Jesus. Repita comigo, o crente precisa vencer todas as adversidades. Louvado seja o Senhor. Irmãos, e o crente não pode ter desculpas. Irmãos, é isso que a palavra de Deus aqui nesse texto está chamando de incredulidade. É aquela conversazinha falaciosa da serpente no jardim do Éden. É verdade que Deus falou isso? Não, não é bem isso. Faz misericórdia. Irmãos, quando a palavra de Deus diz, ela está falando mesmo, e é verdade. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. João 17:17. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Louvado seja o Senhor. Glória a Jesus. Irmãos, é nesta posição que nós precisamos entrar diante do Senhor, crer inteiramente na palavra de Deus. Romanos 3, sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Diga glória a Jesus. Mas o Senhor operou algo em minha vida, eu devia ter 15 ou 16 anos, mas o Senhor operou de forma absoluta, e está até hoje, e ficará para sempre. O Senhor operou algo em mim que eu passei a crer, que tudo o que a Bíblia diz é verdade exatamente como ela diz. Diga glória a Jesus. E o Senhor quer fazer isso em você. Fala assim, em você. Louvado seja o Senhor. Glória a Jesus. Repita comigo, o pecado tem que ser arrancado com veemência. Irmãos, o Senhor nosso Deus nos dá plenamente condições de vencermos o pecado. Romanos 6,14. O pecado não mais terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Romanos 8,32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,36. Se pois o Filho vos libertar, sereis livres. O Senhor nos dá plenas condições de vencermos o pecado. Hebreus 12,4. Ainda não resististes até o sangue no combate contra o pecado. Por isso Hebreus 12 complementa, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desfalecidos, e fazei veredas direitas para os vossos pés. Irmãos, o que significa isso? Arrancar o pecado. O crente não se conforma com alguma coisa errada que tem em si, e ele combate em oração até aquilo ser arrancado. É este o sentido que Jesus falou, se o teu olho se escandaliza, arranca
Diga glória a Jesus. Quer dizer, o crente não sossega enquanto ele não arrancar a malignidade de seus olhos. Diga glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Tem aquele tratamento para os rins, acho que chama litotripsia, que é explodir as pedras nos rins. É isso que você tem que fazer com o pecado. Diga glória a Jesus. Litotripsia espiritual. Fala assim, Jesus. Concentrar as forças, explodir aquilo em nome de Jesus. Irmãos, o Senhor concede isso com todo o poder e com toda a graça. Basta pedir insistentemente. Diga glória a Jesus. Agradecido seja o Senhor. Repita comigo: conquistar a terra prometida para o crente é o verdadeiro estado de descanso espiritual. Irmãos, este estado, o Senhor quer que nós cheguemos em vida, nessa existência. O Senhor quer que nós cheguemos lá, quando nós vencemos os pecados que nos atribulam, nós passamos por cima deles. Irmãos, é isso que está escrito em Romanos 5: reinarão em vida por Jesus Cristo. Diga glória a Deus. Quanto mais nós que recebemos a abundância da graça e o dom da justiça, reinarão em vida por Cristo Jesus. Efésios 2,6, Ele nos fez assentar nas regiões celestes em Cristo Jesus. Irmãos, mas para conseguir isso, tem que entrar num combate ferrenho e feroz para vencer tudo aquilo que nos afasta do Senhor. Irmãos, tem crentes que se acomodam, mas exatamente o que os judeus fizeram na velha dispensação, e por isso que se tornaram reprováveis diante de Deus. Nós temos que vencer todo o mal que nos perturba. Irmãos, tem gente que assim, quando o pastor faz quase um escândalo aqui na frente, dizendo que lê a Bíblia, daí ele faz um propósito aqui: não, vou ler 3 capítulos por dia. Lê um dia, o segundo dia já não lê. Daí a próxima vez, daí ele chora. Ai, eu não consigo. Texto de Juízes 2, o lugar que se chama Boquim, quer dizer, choradores. O anjo chegou lá e passou uma repreensão no povo, o povo chorou, mas chorou e não adiantou nada. Faz misericórdia. Fala assim: chorar não adianta. O que adianta, meu filho, é converter-se. Só que isso, meu amado, é com esforço. Mateus 11:12. Desde João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Diga glória a Jesus. Esse pela força, irmão, significa bombardear os problemas com oração até alcançar vitória completa sobre todos eles, para entrar no estado de descanso espiritual. Diga glória a Jesus. Irmãos, Jacó, depois que passou o val de Jaboque, encontrou-se com um anjo, foi transformado, foi ali em Peniel. Eu vi o Senhor face a face, a minha alma foi salva. A partir dali, irmãos, a vida dele foi completamente transformada. Não foi mais o mesmo de forma alguma, não mais foi enganador nem suplantador. Ele tornou-se até profeta do Deus vivo. Diga glória a Jesus. Entrou em estado de descanso espiritual. Louvado seja o Senhor. Irmãos, repita comigo: este descanso significa o fim do conflito interior. Tem gente que acha que descanso é ficar deitado numa rede embaixo de um coqueiro. Fala assim: misericórdia. Fala assim: não é isso. Irmãos, descanso significa descanso de alma. Tem muita gente dentro das igrejas que não tem certeza de salvação, porque essa pessoa ainda se acha pecadora. Meu amado, quando a pessoa tem certeza de salvação, ela se acha salva, ela não se acha pecadora. Diga glória a Jesus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Dê uma salva de palmas a Jesus. Louvado seja o Senhor. Glória a Jesus. Glória a Deus. Diga glória a Jesus. Agradecido seja o Senhor.
Irmãos, o Senhor quer nos levar neste estágio de descanso espiritual. Continuando, Romanos 8:1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Irmãos, significa quando a pessoa entende, compreende a verdade de Deus e se apossa. Irmãos, e a pessoa extermina todos os inimigos interiores da mente, do coração, malignos, demoníacos e carnais, extingue isto, ela entra em estado de descanso espiritual. Irmãos, isso significa paz com Deus. Romanos 5:1, sendo justificados pela fé, temos paz com Deus. Diga glória a Jesus. Irmãos, este é o verdadeiro significado do sábado do Velho Testamento. Não era a observância de uma lei ritual ou cerimonial, mas era entrar num estado de descanso com Deus. Este é o significado espiritual. Diga glória a Jesus. Deus trabalhou 6 dias e descansou no 7º, mas descansou por quê? Porque a obra estava completa e terminada. Irmãos, é possível nesta terra ter a obra de Deus completa na vida, a obra da salvação completa em nós. Paulo escreve numa das suas cartas sobre aquele homem que era aprovado em Cristo, e era um homem vivo, quer dizer, ele recebeu o selo de aprovação de Deus em vida. Diga glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Repita comigo, este descanso significa trabalho sem tensão. Esse é o descanso de Deus. Vamos, porque João 5,17 diz: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então esse descanso não significa ausência de atividade. Tem gente que acha que vai para o céu descansar e acha que no céu não faz nada. Capaz que Deus vai aceitar vagabundos no céu. Fala assim, misericórdia. Irmãos, céu é lugar de atividade deleitosa. Diga glória a Jesus. Irmãos, o problema não é pecado. Tem gente que acha que trabalho é consequência do pecado. Da onde? Fala assim, misericórdia. Gênesis 2, Deus fez o jardim do Éden e pôs o homem para guardar e lavrar o jardim. O homem já errou porque entrou a serpente e o Adão não guardou o jardim. Depois do pecado veio o trabalho penoso. Espinhos e cardos te produzirá a terra, do suor do teu rosto comerás o teu pão. O trabalho penoso. Mas, irmãos, esse descanso significa trabalho sem tensão. Irmãos, a palavra de Deus diz, Isaías 57:20, os perversos é que são inquietos, mas os ímpios são como um mar bravio que lança de si lama e lodo. Os ímpios, diz o meu Deus, não têm paz. Repita comigo, o verdadeiro crente é aquele que alcançou a paz. Irmãos, mas essa paz não acontece quando a pessoa se converte. Quando a pessoa se converte, ela ganha já um adiantamento. É isso que a palavra de Deus diz em 2 Coríntios 1, o penhor do Espírito. Quer dizer, penhor é um adiantamento de uma bênção muito maior. João 14:27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Irmãos, esta paz, ela tem que ser conquistada. Só existe paz depois da guerra. Só existe paz com o inimigo vencido. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, a palavra de Deus está em vós e já vencestes o maligno. 1 João capítulo 2, estado de juventude espiritual, quando a pessoa vence o diabo, como Jesus venceu na tentação do deserto. Diga glória a Jesus. Mas o Senhor está falando conosco hoje. Se você tem algum problema te atormentando, se você tem algo que te tira a paz, você vai ter que combater e batalhar e bombardear isso em oração, até Deus te dar a vitória. E quando Deus te dá essa vitória, você está em descanso espiritual. Diga glória a Jesus. Irmãos, o apóstolo Pedro alcançou isto em vida. Ele estava condenado à morte na cadeia, com 4 quaternos de soldados, dormindo. Diga glória a Jesus. Dormindo. Por quê? Irmãos, e Paulo também alcançou isso, Atos 20:24, em nada tenho a vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira. 2 Timóteo 2:9,
Eu sofro prisões e cadeias como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Diga glória a Jesus, louvado seja o Senhor. Irmãos, estado de descanso espiritual. Louvado seja o Senhor. O Senhor quer que você chegue nisto. Repita comigo: toda inquietação humana é decorrência da queda original, a queda de Adão. Logo que eles pecaram, o que eles fizeram? Eles se esconderam, ouviram a voz de Deus e se esconderam, e Deus fez soar a sua voz pelo jardim: onde estás, Adão? Essa pergunta Deus sempre faz: onde você está? E o que Adão disse? Eu ouvi a tua voz e temi, porque eu estava nu e escondi-me. Irmãos, então já ficou inquieto, já ficou perturbado. O jardim do Éden já não era mais um lugar de lazer, de prazer, de comunhão. Irmãos, mas uma verdadeira restauração significa o retorno ao estado original, estado de descanso com Deus. Diga glória a Jesus. Repita comigo: o descanso espiritual é a verdadeira restauração do pecador. Por isso que Jesus disse em Mateus 11, 28, vinde a mim os que estáis e eu vos aliviarei, cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Irmãos, ter descanso com Deus. Irmãos, quando a pessoa descansa em Deus, só que isso só se atinge depois de vencido o pecado e o diabo. Diga glória a Jesus. Meu amado irmão, ouça isso. Se tiver alguém nessa noite que quiser se ofender com as palavras, o Espírito Santo não vai deixar você se ofender. Ouça isso. Essa mania de achar que o crente sempre comete um monte de pecados todos os dias, até sem perceber, isso é um ranço horroroso do catolicismo. Fala assim, viu? Isso não tem nada a ver com Jesus. Não é isso que a palavra de Deus fala. 1 João 3,10. O que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Diga glória a Jesus. Existe uma verdadeira libertação do pecado em vida. A igreja não é formada por pecadores habituais, é formada por pecadores libertos em Cristo Jesus. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Diga glória a Deus. Você está inquieto? Você quer alcançar este descanso espiritual? No atual momento, você tem então que entrar numa guerra. Você tem que vencer todo o pecado que te atormenta e você tem que vencer o diabo. Diga glória a Jesus. Irmãos, geralmente homens, natureza masculina, muitos homens não são usados por Deus porque tem problema com sexo, com sensualidade. Só que como a cultura brasileira é tolerante, com isso acha legal o homem que tem problema de lascívia, então fica um pecado tolerado e fica assim, e fica sempre essas conversas. Ai pastor, o senhor sabe, né, que assim dá uma olhadinha assim, né, fazer misericórdia, fica com essas coisas. Por isso que falta tanto na igreja homens profetas. Geralmente você vê mulheres profetisas, homens profetas assim, você assim, conta nos dedos, fazer misericórdia. Mas por quê? Porque não tem uma disposição de vencer isso, por uma incredulidade. Ai pastor, mas é possível vencer? Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não é mais uma salva de palmas a Jesus? Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Diga glória a Deus. O Senhor quer te dar completa vitória sobre o pecado. Diga glória a Jesus. Completa vitória. Louvado seja o Senhor. Irmãos, o diabo atormenta e tira a autoridade de vários crentes, por causa que os crentes têm coisas das quais eles se envergonham. Por isso que diz 2 Timóteo 2,15, procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar. Irmãos, a palavra de Deus diz em 2 Pedro 1, que
A profecia nunca foi produzida da vontade, da parte de homem algum, mas homens santos falaram da parte de Deus, inspirados pelo Espírito Santo. Irmãos, o Senhor me fez entender isto. Os homens do Velho Testamento, eles eram santos. Diga glória a Jesus. Em Jeremias 1 diz assim: antes que te formasses na madre, eu te conheci e eu te santifiquei. As nações eu te dei por profeta. Diga glória a Jesus. Ele era santo. Irmãos, Isaías: ai de mim que vou perecendo, sou homem de lábios impuros, habito no meio de povos de impuros lábios. Mas veio um anjo e pegou uma brasa com uma tenaz que tirou do altar e tocou nos meus lábios e disse: a tua iniquidade foi tirada. Diga glória a Jesus. Nessa experiência espiritual, mística, soberana e sobrenatural, ele foi liberto do pecado. Diga glória a Jesus. Irmãos, por isso que o Evangelho é boas novas. Diga glória a Deus. Irmãos, é um ranço do paganismo romano achar que a igreja é um lugar de pedir perdão dos pecados. Irmãos, a igreja é lugar de ser liberto dos pecados. É muito diferente. Diga glória a Jesus. Pedir perdão por quê? Porque vai pecar de novo. Aquele que é liberto, ele não faz mais. Mudou. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Na labarrada canta rita hariás, sud canto ripa rade conta lá da hariás, labarrade canta lá cansa da rade conta ricanta lá da hariás, recanta lá bassuda hariás. O Senhor quer dar vitória hoje, vitória sobre o mal, vitória sobre o pecado, vitória sobre o diabo. Recanta a suda rade conta lava suda rade conta ripa hariás. Se derrar de conta, ripa, hari, canta lá da hariá. Senhor, 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 nós nos humilhamos diante de Ti. Recanta lá, hariás, e nós queremos inteiramente da Tua palavra, e nós queremos receber agora a libertação. Todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem vamos tratar, diz esse mesmo texto, versículo 13. Por isso nós nos expomos diante de Ti, com o rosto descoberto, como diz 2 Coríntios 3. Nós queremos ser transformados de glória em glória, Senhor amado. Agora em nome de Jesus Cristo, meu Deus, opera, Senhor, opera, meu Deus, opera em nome de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Aleluias, irmãos, e vamos responder com fé à palavra pregada. Se há nesta noite crentes que têm um problema específico, que te afasta do Senhor, que te envergonha, que te rouba a autoridade perante o maligno, você pode ser liberto disso hoje. Hoje. Se você crê nisso, fique em pé no lugar mesmo onde está. Na barrada canta, suda rádio conta, ri canta lá da hariás. Senhor, ouvi a tua voz e temi. Aviva a tua obra pelos séculos dos séculos. Na barrada canta, ri cansunda lá da hariás. Recansunda lava suda rádio conta, ripa hariás tem. Ripa rádio conta, cansunda lava suda hariás. Recanta lava suda rádio conta, ri canta rádio conta, ri da hariás. Ele canta lava suda rádio da hariás. Senhor, nós clamamos, quebra o jugo do pecado em nossas vidas. Quebra, Senhor, do jugo de Satanás em nome de Jesus Cristo. Quebra, Senhor, todo jugo em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Sendo que este ato, Senhor amado, de levantar-se de pé, Senhor amado, significando uma concordância com a palavra de Deus, Senhor amado, em nome de Jesus Cristo, que isto venha tocar, Senhor amado, o trono celestial, como diz a palavra, entrar com ousadia no trono da graça, para alcançar misericórdia e socorro oportuno. Senhor, em nome de Jesus, liberta, Senhor, em nome de Jesus Cristo, quebra todo o pecado, quebra todo o mal, quebra toda a ação das trevas. Meu Deus, liberta dos pecados habituais, liberta, Senhor, dos defeitos de personalidade pecaminosos, liberta de toda inclinação maligna, Senhor, liberta em nome de Jesus Cristo, reverte as inclinações que vêm até de nascença, reverte isto, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Aleluias. Vamos assentar. Glória a Jesus. Aleluias.